A partir de hoje, esta casa é minha e do Lion. As palavras chocantes da minha nora me deixaram atordoada. Essa casa foi planejada por mim e pelo meu marido por anos. Eu achei que finalmente poderíamos nos aposentar em um lugar calmo e tranquilo. O que você quer dizer? Nós temos vivido juntos, então é natural que eu, como esposa, more lá, não é mesmo? Mila diz isso como se fosse algo óbvio. É verdade que vivemos juntos. A esposa do meu filho mais velho tem me causado muitos problemas. Eu estava pensando em aproveitar essa mudança como uma oportunidade para me livrar dela. Ei, onde fica o meu quarto? Minha nora, se divertindo como uma criança, me disse isso assim que chegou no maior quarto da casa. Eu vou ficar neste quarto maior. Uma velha como você não precisa de tanto espaço assim. Eu respondi pensando. O quê? Eu não tenho um quarto para você. Como assim? Os olhos de Mila se arregalaram. Aparentemente, ela realmente achava que poderia morar em nossa nova casa. Bem, se você quer tanto morar aqui... O rosto de Mila ficou vermelho enquanto eu começava a falar. Ela não gostou, apesar de eu ter indicado o espaço onde ela poderia morar. Eu tinha decidido me vingar da minha nora tão gananciosa e egocêntrica. Meu nome é Camila, até recentemente trabalhava como cuidadora, mas me aposentei quando atingi a idade da aposentadoria. Eu estava vivendo uma vida tranquila com meu marido, que também estava aposentado. Me casei com meu marido e tivemos nosso primeiro filho quando eu estava com quase 30 anos. Apesar da minha rotina agitada, eu gostava de trabalhar com meu marido nas tarefas domésticas e na criação dos filhos. Acho que foi graças ao amor e carinho que dei ao meu filho. Meu filho mais velho cresceu e se tornou um jovem gentil e atencioso, assim como meu marido. Ele foi aceito em uma universidade prestigiada e agora tem um ótimo emprego em uma grande empresa. Ele agora está na casa dos 50 e ainda é a mesma pessoa. Ele ainda cuida de mim e do meu marido. Nós nos apoiamos sem nos intrometer na vida um do outro. Quando ele estava na casa dos 40, queria se casar com uma mulher e a trouxe para nos conhecer. A mulher era afetuosa e parecia ser uma pessoa firme, que não tinha receio de conhecer pessoas que nunca havia conhecido antes. Na verdade, meu marido e eu tivemos uma conversa agradável com ela e sentimos que ela seria uma ótima esposa. No entanto, foi só depois de ela se casar com meu filho mais velho que percebi que tudo isso era apenas uma encenação. Ela era uma pessoa muito egocêntrica e egoísta. Depois de se casar, ela começou a morar com a gente em nossa casa. A atitude de Mila estava ficando cada vez pior. Ela também demandava coisas de nós todos os dias, e meu marido e eu estávamos ficando cansados disso. Mila, você pode me emprestar dinheiro? Laia ganha mal e eu não tenho nada para gastar. Minha nora, que era tão amável quando nos conhecemos, começou a falar de forma inacreditável comigo e com meu marido assim que se casou. Me arrependi de ter permitido que ela se casasse com meu filho. Se eu soubesse que ela era assim, teria sido contra o casamento. Sabe, Mila, pessoas normais não pedem dinheiro aos sogros. Casais devem resolver seus problemas juntos. Quando respondi calmamente, ela começou a gritar comigo como de costume. Estou com problemas e você não vai me ajudar? É por isso que você é uma bruxa de pensamento ultrapassado. Você já tem dinheiro suficiente para viver, não é? Você é sustentada pelo meu filho, então se você quer gastar seu dinheiro do jeito que quiser, por que não arranja um emprego? Chega! Não quero ouvir as suas queixas! Mila continuou me pedindo dinheiro emprestado, mesmo sabendo que ela perderia toda vez que eu fizesse um bom argumento. Estou cansada de viver com ela e ter que lidar com seu desrespeito diário. Mila é dona de casa em tempo integral, mas não faz absolutamente nenhuma tarefa doméstica. E constantemente reclama que a casa está uma bagunça e que está cansada disso. Mesmo que ela seja a esposa do meu filho, eu não aguentava mais lidar com ela. Desde que ela começou a viver com a gente, nossas vidas foram constantemente destruídas. É normal para ela ficar acordada até altas horas da madrugada se divertindo por aí. Ela fazia ligações tarde da noite e até exigia que eu preparasse certas refeições. Uma mulher da idade dela não deveria se comportar de maneira tão ostentosa. Meu marido e eu achávamos ridículo nos importarmos com a esposa do nosso filho, que é uma desconhecida para nós. Às vezes, simplesmente saímos do cômodo para não ter que lidar com ela. Não há necessidade de tratar uma pessoa rude com mais respeito do que o necessário. No entanto, Mila não gostava da nossa atitude e às vezes ela ficava com raiva e fazia birra. Nosso filho parecia exausto de estar com ela. Mãe, pai, sinto muito. Se eu soubesse que ela era desse jeito, nunca teria pedido para a gente morar com vocês. Uma noite, nosso filho se desculpou pela sua esposa que tinha saído para mais uma noitada. Lion se sentia muito culpado por ter causado mais problemas para mim e para meu marido ao vir morar com nós. Por causa de sua natureza gentil, ele não conseguia se livrar da esposa mesmo que ela fosse assim. A natureza profunda do meu filho é a sua força, mas também sua fraqueza.
Ele não deveria se importar muito com as pessoas que o machucam e o tratam injustamente. Nós entendemos que você é quem está passando pelo momento difícil, mas você precisa decidir como lidar com sua esposa. Liam assentiu em segurança com as palavras gentis, porém firmes do meu marido. Não se preocupe, estou pensando sobre isso. Parece que o encorajamento do meu marido o ajudou a tomar uma decisão. Mila estava novamente com suas amigas esta noite sem saber que estávamos tratando dela como incômoda em nossa casa. É verdade que vocês estão construindo uma casa nova? Mila de repente me fez essa pergunta. A casa que estamos morando agora é muito antiga, foi construída há 70 anos. Quando nos aposentarmos, queríamos usar nossas economias para construir uma casa. Eu tinha planejado e trabalhado nesse projeto com meu marido há anos. Falei para Mila sobre isso quando a conheci pela primeira vez, mas naquela época ela não parecia ter levado isso a sério. Então reagiu a essa informação como se nunca tivesse ouvido falar disso antes. A verdade é que a casa está quase pronta e já estamos encaixotando as coisas para nos mudar. Mas eu não tinha obrigação de contar para Mila sobre isso. Sim, e daí? Quando respondi secamente, Mila protestou batendo na mesa. Por que você está construindo uma casa quando você já é tão velha? Você deveria estar construindo uma casa para mim e para o Lion. Talvez tenhamos um bebê no futuro e nem temos uma casa própria ainda. Você não pode pelo menos nos dar uma entrada para uma casa? Foi uma reclamação inacreditável. É comum os pais darem uma entrada para os seus filhos comprarem uma casa. Mas eu nunca fui informada de que meu filho e sua esposa estavam planejando comprar uma casa. E ambos têm mais de 50 anos. Me disseram que eles não tinham planos de ter filhos e que estavam felizes juntos. Então não achei que ela diria algo assim. Você disse que não tinha intenção de ter filhos. E quer você tenha filhos ou não, você e o Lion deveriam pagar pela casa. Você acha que todos os pais devem dar uma entrada? O rosto de Mila ficou vermelho de raiva com minhas palavras. Ela parece estar com raiva do fato de que ela não tem nenhum argumento. Não é justo que vocês sejam os únicos a morar em uma casa nova. Ela disse essa frase misteriosa e subiu as escadas. Nós é que estamos ficando com raiva porque estão nos pedindo para pagar uma casa que não temos planos de construir. Mila só quer pedir dinheiro por qualquer motivo que possa pensar. Ela nem mesmo pensa em usar o dinheiro que recebe para o dia a dia com o marido. Meu marido e eu não queremos mais ter nada a ver com essa mulher bruta e egoísta. Decidimos até mesmo cortar completamente os laços com ela quando nos mudarmos para a nossa nova casa. Algumas semanas se passaram desde então. Finalmente nossa nova casa foi concluída e meu marido e eu enviamos nossos pertences e começamos a nos preparar para a nossa nova vida. Como esperado, eu não era mais fisicamente forte. Então o trabalho continuou de forma estável com a ajuda dos responsáveis pela mudança e de nosso filho mais velho. Eu sonhava com uma nova casa para viver com meu marido há muitos anos. Fiquei profundamente comovida ao pensar que em minha idade finalmente consegui realizar esse sonho. No entanto, uma visitante veio para estragar esse sentimento. Era Mila. Camila, James, parabéns pela nova casa. Ficamos todos surpresos ao vê-la imaginando por que ela veio até aqui. Eu não havia contado a Mila onde era a nossa nova casa ou quando planejávamos nos mudar. Eu acho que ela fingiu sair e me seguiu. E a ideia deste comportamento me deixa enjoado. Além disso, Mila parecia ter vindo com muita bagagem segurando uma bolsa de viagem e uma mala. Logo descobri o motivo. Então, a partir de hoje, essa casa será minha e do Lion. Fiquei atordoada com suas palavras chocantes. As palavras da minha nora me deixaram pasma. Essa casa foi planejada por meu marido e eu durante anos. Eu achei que finalmente poderíamos nos aposentar em um lugar calmo e tranquilo. O que você quer dizer? É que nós moramos juntos, então é natural que eu, como esposa, viva aqui, não é mesmo? Mila diz isso como se fosse óbvio. É verdade que moramos juntos. A minha nora me causou muitos problemas. Eu estava pensando em aproveitar essa mudança como uma oportunidade para me livrar dela. Ei, onde fica o meu quarto? Meu marido e eu ficamos cada vez mais sérios ao ver Mila caminhando livremente pela nossa nova casa. Minha nora, se divertindo como uma criança, disse a mim ao chegar no maior quarto da casa. Vou ficar neste quarto maior. Uma velha como você não precisa de tanto espaço. Pensativa, respondi. O quê? Eu não tenho um quarto para você. O quê? Os olhos de Mila se arregalaram. Aparentemente, ela realmente pensava que poderia morar em nossa casa novinha em folha. Essa arrogância dela me deixa muito irritada. Bem, se você realmente quer morar aqui, se você está tão determinado a morar aqui, este pode ser um bom lugar. Apontei para o espaço embaixo das escadas. Estava cheio de aspiradores de pó e outros materiais que usamos para as necessidades diárias.
mas havia espaço suficiente para uma pessoa. Os olhos de minha nora se arregalaram e ela bufou, como se estivesse rindo de uma piada. Não brinque assim, não tem como eu morar aí. Ah, você não está feliz? Então vem aqui. Eu levei Mila para fora e apontei para um galpão no fundo do quintal. Acho que você vai caber lá, quer dizer, é espaço suficiente para você, não é? O rosto de Mila foi ficando vermelho enquanto eu falava. Você está brincando, certo? Não tem como eu morar aqui. Já chega! Foi meu filho que interrompeu os gritos irritados de sua esposa. Meu filho mais velho de temperamento dócil nunca havia gritado com ninguém antes. Mas dessa vez ele não conseguiu se conter. Então ele se afastou de mim e a levou para fora da casa. Até quando você vai incomodar a mim e aos meus pais? Você não tem vergonha de ser tão egoísta o tempo todo com seus sogros, que na verdade não são seus pais? O argumento justo de Lion deixou o rosto de sua esposa ainda mais vermelho. Ela não conseguiu encontrar palavras para responder. Apenas abriu e fechou a boca, mas não disse nada. Mila, não há lugar para você aqui, porque você não é mais parte da nossa família. O quê? O que você quer dizer? Mila pergunta, soando confusa com o que eu acabei de dizer. Eu vou contar a ela. Lion me disse com um olhar sério que eu nunca tinha visto antes. Eu sei que você tem me traído. Eu contratei um detetive para reunir provas porque você começou a sair demais. Estou pronto para pedir demissão alimentícia e me divorciar de você. Então você não é mais parte da nossa família. Meu filho fala sem hesitação e eu me pergunto quanto ele foi machucado antes de decidir de se divorciar. Mila o traiu inúmeras vezes porque ele não era firme com ela, e as provas que ele reuniu são todas convincentes. Lion começou a pensar em divórcio logo no início do casamento deles. No entanto, considerando o caráter de Mila, ele achou improvável que ela concordasse com o divórcio. Por isso ele vinha fazendo preparativos cuidadosos para reunir evidências suficientes de forma a tornar impossível para ela escapar impune, e garantir que pudessem se divorciar e solicitar pensão alimentícia. Quando Mila descobriu a verdade, ela ficou paralisada. Também contei aos seus pais sobre isso. A casa em que estávamos morando vai ser demolida porque meus pais querem. Não há mais lugar para você aqui. É isso. Eu não posso acreditar que você está falando assim do nada. O que eu devo fazer? Você é uma adulta. Pense por si mesma. De qualquer forma, por favor, fique longe de nós. Mila, que foi friamente abandonada por nossa família, se sentou no degrau da porta e não se movia. Meu filho a obrigou a se levantar e sair, pois ela seria um incômodo se ficasse ali. Mas eu não senti pena dela de jeito nenhum. Depois que Lion se mudou para um apartamento perto do trabalho, ele exigiu pensão alimentícia e o divórcio de Mila através de um advogado. Como havia evidências sólidas da traição, Mila não conseguiu escapar. Meu marido e eu então providenciamos a demolição da nossa antiga casa. Mila teve a audácia de pensar que poderia continuar morando em nossa casa. Mas agora que a demolição começou, ela ficou sem lugar para morar. Eu não conseguia acreditar que ela teria coragem de ficar em nossa casa, mesmo depois de termos rompido os laços com ela. Acho que ela não se importa de incomodar os outros. No entanto, até mesmo os próprios pais de Mila não a toleraram. Ela chorou e chorou para seus pais, mas eles já haviam sido informados da situação por meu filho e a rejeitaram, dizendo para ela não depender deles naquele momento. Mais tarde, os pais de Mila se desculparam pessoalmente, mas parecia que eles também estavam lutando com a situação há muito tempo. E eu pude perceber pelo cansaço deles que eles estavam tendo dificuldades. Sem ter para onde recorrer e sem dinheiro para contratar um advogado, Mila não teve escolha senão aceitar o divórcio e pagar a pensão alimentícia. Depois do divórcio, Lion tinha uma aparência muito melhor e parecia estar completamente livre de estresse. Como ela não tem emprego, ela pagará a pensão alimentícia em parcelas. Meu filho, agora que se divorciou da sua ex-esposa, não precisa mais se preocupar com suas despesas e economias. Ele pode se dar ao luxo de trabalhar mais do que nunca. Meu marido e eu não sabíamos que Mila tinha acesso à conta poupança dele. Lion estava preocupado que os gastos dela arruinassem a vida deles. Agora ele parece finalmente capaz de viver tranquilamente, o que é um alívio para nós pais. Justo quando eu pensava que pais e filhos poderiam viver em paz agora, aconteceu algo. Mila veio nos visitar em nossa nova casa. Fiquei surpresa ao vê-la em nossa porta. Ela envelheceu muito desde o tempo em que era casada com meu filho. Seu cabelo estava bagunçado, sua pele sem elasticidade e ela estava vestindo roupas surradas. Ela deve ter recebido alguns bens no divórcio, mas mesmo assim deve estar tendo dificuldades para chegar ao fim do mês. Quando abri a porta da frente, encontrei Mila de joelhos no chão. Isso era uma encenação ou ela estava falando sério? De qualquer forma, eu não sinto nem um milímetro de simpatia por ela. O que você quer? Camila, James, sinto muito por tudo.
Eu perdi minha casa e fui abandonada pelos meus pais. Não tenho para onde. Por favor, me deixe viver aqui. Ela realmente pensa que depois de tudo que ela fez, vamos deixá-la morar com nós? Se sim, ela está louca. Você entende o que está pedindo depois de tudo que você fez para essa família? Você viveu na casa de outra pessoa, nunca ajudou nas tarefas domésticas, gastou o dinheiro do seu marido. Não tem por que deixarmos você morar em nossa casa. Além disso, não somos mais uma família, lembra? Eu entendo, sinto muito. Por favor, me deixem viver aqui. Não há nem um pingo de culpa no pedido de desculpas de Mila. Ela não entende porque foi expulsa da casa e forçada a se divorciar. Em vez disso, ela pensa que se pedir desculpas persistentemente, meu marido e eu, que perdemos a paciência com ela, iremos aceitá-la. Chega! Você causou a mim e ao nosso filho muita dor ao longo dos anos. Por que iríamos querer uma estranha que está constantemente nos pedindo dinheiro, é insensível e egoísta em nossa casa? Por favor, vá embora! Eu disse friamente e com certeza. Mila me encarou com o rosto cheio de raiva. Eu pude perceber de relance que ela não sentia nenhum remorso. Eu estou implorando, vocês deveriam pelo menos me deixar viver aqui. Essa é a sua pior mesquinharia, não é? Então por que você não sai por aí perguntando para as outras pessoas? Se elas forem ilegais, talvez deixe você morar lá, mesmo que pareça uma invasora. O rosto de Mila se contorceu de frustração, mas de repente sua expressão ficou pálida. Estava escuro demais para ver, mas ao olhar mais de perto, viu um gato de rua roçar nos pés de Mila. O gato de rua fugiu por causa dos gritos de Mila. Quando ela ouviu um miado vindo de dentro de casa, ela instantaneamente ficou dura. Vocês têm um gato? Sim, eu adotei ele recentemente. Sempre foi um sonho meu ter um gatinho resgatado. As bochechas de Mila se contraíram com a minha resposta. Eu não consigo acreditar que você teria um gato. Ah, mas os gatos são tão fofos. Você quer ver ele? Não, obrigada. Mila gritou e depois saiu correndo em uma velocidade muito rápida. É verdade que eu adotei um gato e tenho conversado com meu marido sobre acolher um gato de abrigo há um tempo. O gato é tão fofo que eu fico toda derretida. Foi só recentemente que descobri que Mila tem um ódio sério por gatos. Eu não adotei o gato para me livrar de Mila, mas descobri isso por acaso ao conversar com meu filho. Mas tenho que agradecer ao gato porque ele me ajudou a se livrar dela. Desde então, Mila nunca mais visitou nossa casa. Ela tentou invadir o apartamento de Lion para procurar um lugar para morar também. No entanto, a polícia foi chamada sem piedade e ela foi levada embora sem pensar duas vezes, então não conseguiu entrar na casa. Desde então, não a vimos mais. Mas soubemos por um conhecido que ela foi vista andando na rua em um lugar distante. Mila foi forçada a trabalhar para se sustentar e pagar a pensão alimentícia. Ela agora está morando longe dali. No entanto, parece que até um trabalho de meio período é muito difícil para ela, pois ela sempre foi uma parasita do marido e nunca trabalhou um dia na vida. Devido à sua falta de familiaridade com o trabalho e seu egoísmo em relação aos outros, ela não durou muito em nenhum dos empregos e foi demitida várias vezes. O dinheiro que ela consegue ganhar é usado em suas despesas e pagamentos de pensão. Então ela agora trabalha em uma fábrica que possui um dormitório e vive uma vida cotidiana. Ela tem feito o que quer, então não deve ser um sacrifício para ela. Meu filho sempre teve problemas com os hábitos de gasto de sua ex-esposa, e ela foi oficialmente declarada deserdada por seus próprios pais. Os pais, que sempre foram manipulados por seus gastos excessivos e egoísmo inflexível, decidiram aproveitar essa oportunidade para cortar os laços com sua filha. Meu marido e eu estamos vivendo felizes com o gato que agora faz parte da nossa nova família, em nossa nova casa. O tempo que passamos brincando com o gato é insubstituivelmente feliz e tranquilo. Claro, vejo meu filho de vez em quando, e uma das minhas coisas favoritas é sair para almoçar ou jantar e perguntar a ele sobre a sua vida. Eu quero que meu filho experimente a mesma felicidade, então espero que ele conheça uma nova pessoa no futuro. Quando isso acontecer, espero que ele possa viver como uma parceira respeitosa e que tenha consideração por ele. Quero valorizar esse momento feliz com o meu marido.